Olá, pessoal. Meu nome é Marcos Menezes. Esse é mais um episódio do podcast Papo e Conteúdo. Hoje a nossa convidada é Renata Góes. Ela é psicóloga financeira e nós vamos estar falando sobre psicologia financeira. Então, o ano está começando ainda, tem muita gente que tem muitas questões de gastos, então a gente vai estar falando sobre vários assuntos, mas eu quero dar um bem-vindo, inicialmente, é claro, à minha convidada. Eu gostaria, por favor, Renata, que você se apresentasse para quem não te conhece. Muito bem-vinda, viu? Obrigada, Marcos, obrigada. Bom, meu nome é Renata, né? Eu sou psicóloga e sou psicóloga financeira. Já estou há 12 anos aí como psicóloga. E faz 6 anos aí que eu estou na clínica, trabalhando efetivamente com psicologia e psicologia financeira há 2 anos. Legal. Bom, primeiramente, obrigado por ter aceitado o convite. A sua experiência vai poder ajudar tanto a mim quanto quem está nos assistindo, viu? Mas antes da gente começar, eu vou pedir rapidamente para que todos apoiem o nosso podcast, como? Dando like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, que isso é importante, e, obviamente, compartilhar, porque, afinal de contas, tem muita gente que não está aqui e precisa desse conteúdo, ou se você conhece alguém que tem esse problema financeiro, né, entre os assuntos que nós vamos abordar, eu acredito que vai ajudar muita gente. Também, eu quero agradecer a nossa apoiadora do nosso episódio, que é a Marinalva Menezes. Ela é corretora de imóveis, então, apartamentos prontos, na planta, Minha Casa Minha Vida, médio e alto padrão, você pode procurá-la. Aqui tem o WhatsApp dela, você pode dar uma olhada aqui já na tela, e também o Instagram dela. Você coloca aqui certinho, maravilha. Então você pode entrar em contato numa dessas duas formas e procurá-la para ter a casa, o sonho, o apartamento, a casa dos seus sonhos, tá bom? Mas vamos lá, vamos falar sobre o nosso tema de hoje, que é psicologia financeira. Bom, Renata, a gente pode falar sobre muita coisa, né, dentro de psicologia financeira. Eu lembro que quando a gente conversou, eu perguntei assim, você vai falar como a pessoa deve guardar dinheiro por mês, alguma coisa nesse sentido. Você falou, não, Marcos, não tem nada a ver com isso. Aí é um outro profissional da área financeira, né, um contador, enfim, alguém de outra área. Eu queria que você falasse o que é, ou se a gente pudesse resumir, o que seria a psicologia financeira. Uhum. É interessante, né? As pessoas às vezes confundem, que fala financeiro, já pensam em guardar dinheiro, né? É um planejador financeiro que faz, né? Um consultor financeiro. A psicologia financeira na prática, ela cuida das emoções, né? Do dinheiro e busca entender a história pessoal, as emoções, o sofrimento financeiro, alguns conflitos internos em relação ao dinheiro. Um bom resumo aí de tudo, o que a psicologia financeira faz, de fato, na prática. Agora vamos lá, vamos entrar. Por que tem tanta gente que tem essa questão financeira tão difícil? Às vezes vem de família, ou às vezes começou nela, né, de repente. Porque há essa dificuldade tão grande quando a gente fala em dinheiro, de guardar, ou a pessoa, às vezes, o gasta compulsivamente, enfim. Quando a gente fala de dinheiro, o dinheiro é só uma ferramenta de como que a gente vai viver a vida, né? Viver o dia a dia, a família. Então, sempre está na nossa história também, na história familiar. O que a gente aprendeu sobre dinheiro lá na infância? Será que a gente teve essa oportunidade de aprender sobre dinheiro? Será que um adulto ensinou que o dinheiro é uma ferramenta para que a gente possa conquistar as coisas, né? Enfim, realizar desejos, mas de uma forma consciente? Eu acho que essa é a questão, que muita gente tem um problema financeiro porque se relaciona com o dinheiro de uma forma muito inconsciente, ainda muito precária, no sentido de entendimento daquele recurso, sabe? Então, muita gente gasta, né? Como você falou, gasta compulsivamente. Sim, o dinheiro, ele também é um vício, né? O gastar compulsivamente, ele também entra no lugar de vício e também entra no lugar de satisfazer o prazer de gastar, né? A necessidade ali inicial de um prazer momentâneo. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa vai lá, ela sabe que ela não pode gastar, mas ela vai lá, gasta o dinheiro, aí ela gastou, ela saiu da onde ela estava na loja, ela já se sente culpada em relação ao dinheiro, né? Ai, não podia ter gastado. Mas enquanto ela estava ali comprando, ela estava só naquele modo
satisfazer, modo, né, tipo, isso aqui vai me fazer bem, é muito inconsciente. Então, quando a gente trabalha a relação do dinheiro, né, das pessoas, a gente consegue compreender a forma como ela se relaciona com a vida também. Entende? Certo. Então, assim, é todo um conjunto, né? Eu falo que o dinheiro, ele é uma porta de entrada para a gente poder trabalhar diversas coisas, né? Mas a psicologia financeira olha para o dinheiro de fato, né? De como que essa relação se dá. Certo. E aonde a questão da psicologia financeira, no caso do seu trabalho, consegue atuar para ajudar, por exemplo, uma pessoa nessa situação, que gasta compulsivamente, que ali na hora da sensação da compra, que passa o cartão, fica muito exaltada, mas que 5 minutos depois já começa a ficar desesperada, né? Sim, a gente busca, né? A gente busca entender quais essas emoções estão atuando ali naquele momento, né? É o prazer, mas para que você precisa desse prazer? Aí geralmente a gente chega numa falta, num abandono, são vários sentimentos que abordam, né, esse momento. Então, como às vezes a pessoa ela não compreende, ela tá ali gastando, ela sabe que ela não pode, mas ela não entende o porquê que ela faz aquilo, para que ela tá fazendo aquilo, qual o sentido daquilo. Então, dentro da análise, né, dentro ali da psicoterapia, do atendimento, a gente vai investigando esse recurso, esse fenômeno, né? A gente vai por trás, vai buscando ali na raiz, de fato, o que está causando esse movimento de gastar compulsivamente. É mais ou menos esse caminho. Certo. Então vamos partir, então, dentro do que você falou, para a questão das redes sociais, né? Porque ela traz uma sensação que as pessoas estão tendo aquilo que você gostaria de ter. E aí pode gerar inveja, raiva, enfim. Talvez até seja um dos motivos dessa compra compulsiva ou dessa compra simplesmente por comprar, para ter aquela sensação de ter aquilo que as outras pessoas têm, né? Às vezes a pessoa, sei lá, tem um iPhone 17 Pro Max, Ultra, tudo, e aí a pessoa fala, não, eu preciso ter, porque eu vi lá fulano de tal tendo, eu preciso ter. Só que a pessoa compra e ela não usa, sei lá, nem 70% do recurso, mas ela quer dizer que ela tem, né? E aí ela entra numa bola de neve, simplesmente porque ela viu na rede social, e que muitas vezes aquele vídeo ou aquela pessoa nem tem o aparelho, ela só está usando ali naquele vídeo, naquele momento, para gerar uma sensação que tem algo que talvez nem a própria pessoa tenha, né, Renato? Sim, então, né, essa questão das redes sociais, a gente entra no modo comparação. Então, a gente quer comparar, né, a gente quer ter igual, porque também a gente quer um lugar de pertencimento. Então, todo mundo quer pertencer a algum lugar, alguma tribo, né, algum lugar que ela se sinta ali vista de alguma forma. Então, quando você falou do iPhone, ela entrou ali, pegou um iPhone, então ela vai, posta as coisas, porque ela está dizendo ali também que ela tem aquele recurso, ela tem aquele poder de compra, né? Não necessariamente, de fato, ela tem mais do que ela pode comprar. Então, entra até muitas vezes que a gente conversou sobre status, sobre status e pertencimento, né, daquele ambiente. Então, assim, ela só quer pertencer, ela não entende para que ela quer pertencer. Será que, de fato, aquele lugar é dela mesmo? Né? Então, as redes sociais, além de trabalhar isso o tempo inteiro, né, que é sempre o comprar, o fazer, você sempre tem que estar fazendo alguma coisa, comprando alguma coisa para poder pertencer àquela mesma população, né, aquela mesma aquelas pessoas que a pessoa admira. Né? E, de fato, às vezes ela não tem o mesmo recurso que aquela pessoa tem, né? Mas ela quer pertencer de qualquer forma, então ela acaba até se endividando, entrando em dívidas, empréstimos, várias coisas que vão afundando ainda mais essa vida financeira. E às vezes a pessoa nem sabe, ela fala, nossa, eu estou aqui gastando, mas ela não entende que esse recurso, porque às vezes está muito inconsciente, sabe? Está muito para fora, né? E não olha para dentro. É isso que a psicologia também faz, né? Esse olhar para dentro, para entender qual é o seu movimento e o que está dando sentido para você, de fato, e não o sentido para o outro, sabe? E aí, como eu falei, e às vezes a pessoa nem realmente quer, né? E às vezes ela nem vai pertencer, né, Renata, nessa tribo, nesse grupo, porque ela vai chegar lá com o iPhone e a pessoa fala, tá bom. Ela fala, mas eu comprei achando que agora
as pessoas iam me aceitar aqui nesse meio, e eu estou vendo que as pessoas estão me ignorando e talvez não estão nem se importando comigo, né? Sim. Então, que nem você falou, a questão da rejeição, do abandono, ou qualquer outra coisa assim, que é Uhum. interessante, né? Então, às vezes, a pessoa pode ter essa questão do gasto como uma Uhum. forma dela se enganar, vamos colocar assim, ou tapar o buraco ali com uma falta que ela não tem. Assim como, de repente, a pessoa pode comer, né? Por Sim, entra exemplo, como né? um E vício. no caso, o dinheiro para ela é o ponto, né? Sim, a compulsão, né? Tudo que é compulsão leva a gente para um lugar muito, às vezes, precário, sabe? De entendimento sobre. Então, eu estou fazendo aquilo, eu estou colocando coisas em cima, né? Então, às vezes, estou comendo, estou gastando. E aí a gente vai trocando. Se a gente não entende os nossos vícios, a gente vai trocando de vício. Então, agora é comida e não posso mais comer, eu vou gastar, se eu não posso mais gastar, eu vou fazer outra. Se ela não compreendeu o que de fato está incomodando, o que de fato está fazendo ela ter esse movimento, ela vai continuar fazendo. E o dinheiro é uma ferramenta, né? Assim, é um recurso também. Então, assim como a comida também é um recurso, o dinheiro é um recurso, né? Então, entender qual é a representação simbólica daquele movimento para aquela pessoa, sabe? Certo. Vamos aprofundar um pouco mais Uhum. sobre isso. Então, assim, a pessoa ela sabe que não pode, ela já está com uma dívida ou não, Uhum. ela pode estar ali, mas ela parece que tem algo mais forte que ela que faz ela Uhum. comprar algo. Isso deu o exemplo do iPhone, pode ser roupa, pode ser sapato, enfim, né? Até uma coisa que ela pode Uhum. até se complicar. Hoje tem as bets, né? Tem muita gente com problema Sim, de jogo, né? Desse infelizmente, sim. vício. Vamos tentar aprofundar um pouco mais, Renata. O Uhum. que acontece nesse caso específico, quando a pessoa sabe que ela não pode e mesmo assim ela faz? Então, né, são muitas camadas para entender essa situação. A Certo. pessoa, ela sabe ali naquela superfície, eu não posso, mas, eu tenho um cartão aqui, eu tenho um crédito aqui, né? Então, assim, ela faz de tudo para não ver, ela sabe, Hum, mas algo bloqueia e fala, não, não vou ver. Por exemplo, cartão de crédito, né? Vai gastando no cartão, não sabe nem como é que tá, né, o cartão, aí só vê quanto vai pagar na hora que chega a fatura. Aí não tem dinheiro para pagar, né, a fatura. E aí vem vários outros sentimentos. E agora? O que eu vou fazer? Vergonha, né, ficar endividado. Então, assim, o fato da gente não querer olhar, mas olhar de verdade, né? Olhar para poder transformar, isso gera um conflito muito grande de várias emoções. Então, vergonha, que as pessoas vão pensar, né? Você imagina se eu mostrar que eu estou endividado? Então, assim, o que as pessoas vão pensar de mim, né? Então, esse lugar, né, é muito desafiador para se olhar, porque envolve muitas emoções, né? Muitos sentimentos que às vezes a pessoa é difícil olhar, né? Olhar, como a gente estava falando aqui, do abandono, da rejeição, né? Às vezes lembra até histórias familiares, de fato, né? Do que ela viveu na infância, do que ela viveu na vida, algum trauma relacionado a isso. Então, assim, ela revive. Quando a gente revive sem um apoio, sem uma ajuda de um profissional, a gente, né, vai vivendo no automático. E nesse automático a gente só vai, entendeu? Não percebe o que de fato está fazendo. Então, quando a gente tem ali um apoio profissional, a gente consegue ampliar esse olhar e entender para que está fazendo esse movimento, sabe? Para que eu estou uhum. gastando? Para que eu tô olhando? Para que eu estou fazendo isso? Né? O que é o dinheiro na minha vida? Para poder entender a representação disso também. Certo. Agora, pensando na questão inversa, o dinheiro não para na mão da pessoa. A pessoa Hum. se programa, a pessoa não gasta, a pessoa ali Uhum. tenta poupar um valor, mas parece que o dinheiro escorre da mão dela. E que a gente poderia falar um pouco sobre isso, Renata? Isso acho que isso é muito comum, assim, das pessoas, né? Porque realmente, como eu falei, quando a gente entra em contato com a nossa relação com o dinheiro, a gente vai entender o que ele movimenta na nossa vida. Então, por exemplo, eu faço de tudo, guardo, né? Faço de tudo ali, tento guardar, tento fazer.
Só que sempre aparece alguma coisa, né? Aparece ali um gasto, né? Do nada, aparece uma emergência, alguém que pede, né? Então está muito ligado ali a como a gente vai lidar com o dinheiro, no sentido de que o que o dinheiro é para mim? Será que ele é ruim? Será que eu tenho essa crença de que o dinheiro é ruim? E se eu tenho essa crença, que às vezes eu não conheço, que o dinheiro é ruim, para que eu vou ficar com ele? Então ele vai embora. Se o dinheiro é ruim, se o dinheiro vai me fazer mal, vai me tornar uma pessoa ruim, inconsciente, o dinheiro vai embora. Né? Então esse recurso ele não quer ficar. Porque se você acha que ele é ruim, que ele é sujo, sabe essa coisa assim, o dinheiro é sujo, tem que lavar a mão depois que pega no dinheiro. Isso é uma crença, né? Essa coisa. O que o inconsciente entende, né? Isso aqui não é legal, isso aqui não é bacana, isso aqui não é, isso aqui é sujo, então eu não quero comigo. Se é sujo e eu não quero comigo, ele vai embora, ele não vai ficar. Então está muito relacionado às nossas crenças em relação ao dinheiro. Né? Tem medo. Tem pessoas que têm medo do dinheiro. Tem pessoas, né, que têm medo de ter muito dinheiro. Se ela tiver muito dinheiro, quem que ela vai ser? O que ela escutou na infância? Que quem tem dinheiro, quem é rico é ruim. Né? Então, isso também envolve a nossa relação e afasta a gente desse lugar, né? Entra no modo escassez, muitas vezes, né? Entra no modo... me fugiu a palavra aqui, né? De controle, né? De dependência. Então, assim, são muitos fatores. Então, não dá para falar, é isso, porque cada pessoa tem uma crença, né? Cada pessoa é única e ela é um universo inteiro. Então, a gente tem que fazer esse olhar muito individualizado ali daquela pessoa, porque ela vem tudo, né? Toda a ancestralidade dela, toda a família dela, tudo que ela aprendeu sobre dinheiro é único para ela e é diferente para outra pessoa. Então, por isso que a gente vai entrando, aprofundando dentro ali daquela pessoa para poder entender esse movimento e aí, com isso, vai transformando essa relação e vai deixando essa relação mais saudável. Certo. Você acredita que o dinheiro, ele pode, vamos colocar assim, ele pode aflorar o que a pessoa já é, Renata? Ou você acha que simplesmente o dinheiro, a pessoa, quando ela não tinha, ela é uma pessoa, mas quando ela ganhou muito dinheiro, de repente ela começou a falar, nossa, que bom essa vida, acho que eu quero mais para nunca mais deixar de ter. E aí ela começa a fazer talvez outras coisas, ter outras atitudes que ela não tinha antes, porque agora ela tem, porque ela não quer perder. Ou ela sempre foi assim e não sabia, mas agora simplesmente o dinheiro aflorou que ela já era. Por bom e por ruim, vamos colocar assim. O dinheiro ele vai manifestar, né, o que a pessoa é. Ele vai manifestar o que a pessoa é. Então, se ela é uma pessoa generosa, com dinheiro ela vai continuar sendo uma pessoa generosa, né, mas consciente. Se é uma pessoa que vai buscar poder, né, busca ali... me fugiu a palavra. Bom, enfim, busca poder. Ela vai usar o dinheiro como um recurso para exercer o poder dela. Né? Então, o dinheiro, ele é só uma ferramenta, na verdade, de como que a gente lida com as coisas, com a vida, enfim. E aí, sim, então ela pode, sim, se mostrar de fato. E aí tem pessoas que preferem, eu vou falar essa palavra, não ter. Se ela tiver muito, ela vai ser uma pessoa que talvez ela não queira ser. Então, eu vou também fazer de tudo para que esse dinheiro não fique na minha vida. Então, se a pessoa não tem essa consciência, sim, vai aflorar o que ela é de fato. Então, se ela é generosa, se ela é uma pessoa da escassez, por exemplo, se é uma pessoa que avarenta, tudo isso vai mostrar de fato quem ela é. E isso, muitas vezes, pode quebrar relações, né, afastar as pessoas né, do ciclo ali que ela convive. Então, assim, são muitos fatores aí que levam, né, a pessoa a mostrar de fato quem ela é. Você falou agora sobre a questão das relações, né? Fiquei pensando assim, num relacionamento, né? Onde um é mais que gosta de poupar, né? E o outro gosta de gastar. Eu acho que, óbvio, né? Que tem que ter um meio termo. Sim. Mas vamos colocar uma situação aqui que eu imagino que tenha muitos casais que talvez tenham essa situação, né? Sim. Eu não vou nem falar de homem e mulher, porque senão vai dar uma confusão danada. Mas que dica que você pode dar? Casais. Né? Exatamente, casais.
que situação que dica que você pode dar para uma situação assim, onde um gasta mais e o outro poupa demais? E aí eles precisam encontrar um meio termo, e aí não Uhum. conseguem, porque vão falar, mas eu preciso comprar aquilo. O outro fala, sim, mas a gente precisa guardar, porque a gente tem que pensar no futuro, ou a gente quer viajar, ou a gente quer comprar uma casa, um Uhum. carro, enfim. Que dica que você Uhum. pode dar para tentar dar uma equilibrada? Porque eu imagino que deva ser um atrito muito grande, né, Renata? Sim, isso é motivo até de separação, né? Bom, É, com certeza, né? Porque as pessoas, ninguém aguenta. As pessoas, é muito desafiador. Então, eu acho que o primeiro passo é conversar, entender e cada um ir buscar isso. Se um quer guardar demais e o outro quer o outro quer gastar demais, né? Estão nos dois extremos. Então, precisa encontrar o meio do caminho, né? Para os dois. Então, conversar, né? Acho que conversar de fato o que é o dinheiro para cada um, como cada uma, né? Para que um quer gastar, o outro para que um quer guardar, será que quer guardar demais, o outro quer gastar demais, poder fazer essa compreensão. Né? Conversas profundas precisam ser feitas dentro da relação, para que essa relação, né, se construa de um modo saudável. Então, conversar sobre o dinheiro, se ali nessa conversa entender alguns conflitos, buscar terapia ou individual, né, cada um, ou de casal, que é uma coisa importantíssima, para que porque cada um, quando um gasta demais e o outro guarda demais, eles estão informando algo dentro dessa relação. Então, um está puxando, o outro está soltando, um está puxando, então está no cabo de guerra. Né? Então, sim. e o casamento não dá para ser essa competição. Então, precisa encontrar o meio do caminho, né? Então, é uma via de mão dupla. Enquanto um vai, o outro vai. Então, uma hora tá junto, uma hora um tá na frente. Outro... Encontrar essa sintonia, né? De que será que o gastar demais está sendo demais mesmo? Será que o guardar demais está sendo demais mesmo? Sabe? Porque quando a gente fica nos extremos, né? A gente fica no extremo tanto de gastar quanto de guardar, a gente se perde. Então, a gente enrijece, né? E quando Hum. essa rigidez chega, não tem comunicação. Então, trazer para essa parte da comunicação e, claro, buscar uma ajuda profissional, tanto uma terapia ou individual ou de casal, para que esse tema seja trabalhado. Certo. Voltando lá no comecinho, você estava falando um pouco sobre a questão da família, né? Que às vezes pode ter tido alguma coisa da pessoa, ou seja, traumas, né? Pode ter sido um trauma na infância, de repente, né? Ali, e Uhum. ela usa o dinheiro como uma forma dela suprir essa falta, mas também pode ter sido uma questão ao longo da vida própria, individual dela, né? Aconteceu alguma coisa que ela gastou e ela ficou com muita dívida e ela agora está desesperada e não quer gastar mais, ou mesmo ela viveu uma vida toda. Eu lembro que eu tinha até comentado com você a questão do Michael Jackson, né? Que é um caso interessante, assim, que ele teve aquela infância muito reprimida, tinha muito dinheiro, né, pela sensação que eu tenho, obviamente, mas não podia gastar nada, não podia fazer nada. E aí, quando ele cresceu, ele falou, agora eu vou ter tudo que eu quero. Tem até um vídeo famoso dele entrando numa loja, comprando um monte de coisa aleatória, assim, no sentido que você fala, meu, por que ele vai querer aquele monte de coisa? Às vezes é a forma dele jogar, externar aquilo que ele teve repreendido há muito tempo. E aí você falou sobre que o dinheiro é uma ferramenta. No caso, para essas pessoas, não é uma ferramenta, né? É como se fosse o ponto focal principal para ela conseguir fazer tudo que ela nunca conseguiu, ou para impedir que aquilo que é o dinheiro seja um outro problema que já foi na vida dela, né, Renata? Sim, sim. É interessante você falar isso do Michael Jackson, né? Isso acontece assim com muitos pais. Quando os pais tiveram aquela infância, às vezes, da escassez, aí, né, aí foram trabalhar, viver, construir, aí tem os filhos e quer dar tudo para os filhos. Não sabe falar não. Então, às vezes manifesta nesse lugar, né? Você trouxe o exemplo do Michael Jackson, eu estou levando para esse exemplo dos pais em relação aos filhos, né? Então eu vou dar tudo para esse filho, porque eu não tive, então agora que eu posso, eu vou dar tudo. Então quer se realizar através do filho, né? Então, como o Michael Jackson, o que ele fez? Da vida adulta, ele foi se realizar comprando tudo que ele via, porque na infância dele ele não podia. Então a gente vai compensar em algum momento da nossa jornada. A gente vai fazer essas compensações, né? De como gastar, eu vou comprar isso aqui, não vou precisar, mas eu quero, porque lá eu não podia. Então entra nesse compensação. E sim, o dinheiro pode, assim,
a forma como a gente lida com o dinheiro na vida adulta está muito baseado em como a gente lidou na infância. Né? Então, se teve um momento, por exemplo, se teve uma infância de escassez, provavelmente na vida adulta você pode viver uma vida de escassez, porque afinal foi o jeito que você aprendeu a viver, foi o jeito que você aprendeu na sua infância. Aí o que acontece? Quando a gente vai para a vida adulta, a gente tem uma escolha, né? A escolha de continuar fazendo aquele movimento ou construir um novo movimento. Através de como? Através da terapia, que você vai ter essa ampliação, vai conseguir entender esses movimentos e poder mudar essa trajetória. Então, de poder, né, se realizar através do dinheiro, mas de uma forma consciente, porque o dinheiro ele precisa ter destino. Né? O dinheiro não é assim, ele precisa ter um destino na nossa vida. Eu quero juntar para viajar, então ele tem um destino. Eu quero juntar para, sei lá, comprar minha casa, ele tem um destino. Eu quero juntar para minha aposentadoria lá quando eu estiver velhinha, tem um destino. Então, quando a gente não sabe o que fazer com o dinheiro, ele vem e vai, né? A gente também tem que ter um respeito também com ele, né? Então, quando você fala desse lugar da família, que a família lhe reprimia, sim. Então, muitas vezes, às vezes até um gastador compulsivo vem desse lugar. Não podia gastar lá na infância, podia gastar na minha vida, vou gastar agora. Então, entra também no modo de compensação. Vira quase um chupatinhas, né? Que junta o dinheiro lá, e tem o cofre, vai lá nadar no dinheiro, mas não usa. Essa questão que você falou do destino é muito importante, porque todo mundo, quando vai chegando na fase adulta, começa a ter os seus sonhos, né? De comprar uma casa, de casar, de comprar um carro, fazer uma viagem e tudo mais. E até aí é válido, isso é natural, todo mundo tem esse sonho. Mas quando passa a se tornar uma coisa além disso, é que se torna um pouco mais perigoso, né? Porque às vezes a pessoa deixa de ela ter até coisas básicas para ela, né, Renata? Ela começa, assim, talvez a aparência dela não é tão importante é ela guardar. Se ela na casa dela começa, sei lá, ter as coisas muito antigas e ela fala, não, tá funcionando, deixa aí. Não que seja problema, cada um fica do jeito como quer. Mas tem aquela questão que você falou, né, da questão da escassez, você bloqueia uma prosperidade na sua vida porque você vive ali com uma coisa de, sei lá, 30 anos atrás você ainda está usando ali, porque você fala, não, está funcionando, deixa lá. E está tudo bem, ninguém é obrigado a gastar simplesmente porque, só porque você acha que eu tenho que gastar. Mas isso muito tem a ver com essa questão também de você viver na escassez porque você acha que tem que guardar porque não vai gastar com nada mais, né? Pois é, então, a pessoa que guarda demais, né? A pessoa que não consegue até gastar o dinheiro que quer guardar, ela também lida com as pessoas assim. Então, é uma pessoa que também não consegue dar afeto, muitas vezes, né, para as pessoas, porque ela guarda tudo para ela. Ela guarda tudo. Nem ela pode usufruir, nem ela se permite usufruir do dinheiro. Ela quer guardar, né? Então, percebe-se que isso também é um movimento de como a gente lida também com a vida. Então, de entender esse lugar de não permissão. Existe também uma não permissão de poder ter coisas na vida. Né, que você falou, tem gente que, assim, vive num modo tão escassez, mas não é escassez de dinheiro, é escassez de outras coisas, né? Escassez de afeto, escassez de relações, de vínculos. Então, o dinheiro, ele é só uma pontinha ali, naquela constelação, sabe? Naquele movimento ali que ela está tendo. O dinheiro, ele deixa mais evidente, vamos trazer assim. Ele deixa mais, né, que a pessoa fala, nossa, a pessoa ali só guarda, não usa com nada, não compra nenhuma roupa. Pode perceber, o movimento que ela faz com ela também faz com as pessoas, com os vínculos dela, né? Se tiver ainda vínculo, mas é isso. E claro, tem muita gente que realmente usa, você falou da roupa, às vezes, porque não tem mesmo, né? É uma outra questão. Uma coisa é a pessoa não ter. Outra coisa é a pessoa ter e não querer, né, Renata? Pois é, e tem uma grande diferença, é isso aí, é verdade. A gente está falando aqui dessa pessoa que tem, mas não usufrui, de fato, não se permite viver da forma. Diferente daquelas pessoas, né, que tem ali, não tem uma condição, não consegue realmente ter o dinheiro, enfim, de produzir dinheiro para que mude a realidade, sabe? Então, realmente, são duas coisas diferentes. A gente estava, você falou sobre a questão do filho, do pai, né? Quando cresce, fala, agora eu vou dar tudo para o meu filho, ou para si mesmo, né?
E muitas vezes isso gera, como eu posso colocar assim, uma vida, eu não vou dizer uma vida triste no sentido, mas parece que ela fala assim, meu, agora eu quero ter tudo. E parece que ela não sabe dizer não, sabe? Sim. Ela vai dizer sim para tudo. Às vezes ela vai dizer não para ela mesma. O filho dela quer uma coisa, ela fala, não, em vez de eu comprar uma coisa para a família ou para casa, eu prefiro dar para o meu filho, porque eu nunca tive e eu não quero que ele tenha essa sensação que eu tive, que é muito ruim. Eu não quero que ele cresça um adulto como eu, um monte de restrição, um monte de vontade não atendida, né? Alguma coisa nesse sentido, né, Renata? Sim, é interessante você trazer isso, porque dessas situações, né, de querer dar tudo e tudo que eu não tive, né? Então, assim, poder olhar para a sua jornada como uma jornada única. A jornada do filho vai ser outra. Claro que os pais têm uma grande participação na vida ali daqueles filhos, mas os filhos também vão viver a própria jornada. Então, se você teve uma vida de restrição, aí você fala, não, eu vou dar tudo para os meus filhos, né? Então, assim, o que é dar tudo? Né? O que é, de fato, dar tudo para essa criança, enfim, não falar não, né? É uma grande questão, dentro aqui da clínica que eu atendo, das mães não conseguir falar não para os filhos. Porque, eu não tive, eu quero que a minha filha tenha. Tá, eu acho que isso é muito genuíno, mas entender se aquilo, de fato, vai fazer bem para aquela criança. Porque se os pais não falam não, a vida vai falar não. E a vida não vai falar não com amor. A vida vai falar não né? A vida vai falar não de dolorido. O pai e mãe fala não com amor. Então, assim, amor. Né? Então, como que a gente consegue, né, olhar, dar esse direcionamento para os filhos, sem que a gente solte, né? Solta demais. Não, vou dar tudo. Então, o que essa criança está aprendendo sobre a vida? Né? Eu posso ter tudo. Que bom que você pode ter tudo, mas será que precisa ter tudo naquele momento? Hoje, o que eu percebo é que às vezes as pessoas não sabem esperar, ter paciência, sabe, com as crianças. Não, meu filho já quer, eu já vou comprar amanhã, sabe? Todo mês dá um presente. Tudo, se você explicar, tiver uma boa comunicação com essa criança, você consegue também dar esse direcionamento. Às vezes você pode dar. Eu conheço pessoas que a pessoa pode dar. Ela pode dar o que a criança quiser, mas ela limita, né, algumas coisas. Por quê? Porque a vida não vai ser assim. E a gente está criando os filhos para o mundo, né? Não para a gente. Então, pensar também nesse futuro. Se ela aprendeu isso agora na infância, como é que vai ser lá na frente? Será que ela, né, como é que ela vai lidar com essas coisas, né? As crianças não passam por frustração. E lidar com a frustração é muito importante, né? Até o pai e a mãe lidar com a frustração de ter que falar não, querendo falar sim, né? Que é uma frustração, e poder entender. E as crianças também passaram por essa frustração, que tá tudo bem, né? A questão é a gente entender aquela situação de fato. Então, quando os pais estão conscientes de que esses filhos, né, não são para ele, mas são para o mundo, talvez essa relação mude, né, entre falar sim e não, entender por que eu estou falando sim, para que eu estou falando não. Então, muito interessante isso. E é muito difícil também, né? Porque, como você falou, os filhos vão ter a jornada deles, mas os pais têm uma grande influência. Só que às vezes os pais estão machucados, né? Os pais estão feridos e não estão tratados. E eles precisam de ajuda, eles precisam primeiro se curar para não passar isso para frente, né? Para não deixar os filhos também com essa mimar demais, né? Ou mimar de menos. Porque tem aquelas pessoas também assim, meu pai me ensinou que é assim, não pode ter nada, você tem que se virar. Eu não tenho 10 anos e infeliz, porque o pai nunca dá nada, né? Obviamente que tem que ter um equilíbrio, mas pode ser o oposto também, né? Então a pessoa muito amargurada, ela pode usar o dinheiro, quando ela fala assim, o dia que eu tiver dinheiro vai ver, eu vou me vingar, eu vou fazer tudo o que eu queria. E aí esquece a família e ela tem o dinheiro e fica naquela ânsia. E quando ela tem, ela tá mostrando pro filho dela, filho, tá vendo esse dinheiro? Tá vendo? A gente viveu uma vida pobre a vida toda. Agora que a gente tem dinheiro, agora a gente vai humilhar. Lembra aquele menininho que falava de você? Lembra o fulano ali? Agora a gente vai usar dinheiro. E aí a criança cresce assim, como você falou. Umas crescem com a questão do dinheiro, que é ruim, mas ao mesmo tempo assim, não, o dinheiro é bom porque a gente vai poder ter poder e se vingar de todo mundo, né?
Uhum. Nossa, isso que você trouxe, acho que é muito importante mesmo, né? A questão de usar o dinheiro como significado como poder, né? Usar o dinheiro como poder, né? Usar o dinheiro para esse lugar, para vingança, para mostrar que agora eu tenho, agora eu posso. E aí se afasta dos valores de fato, né? Da família, dos valores que eu digo assim, das coisas que são importantes para cada um, né? Então, às vezes a família ali é uma família unida, né? Mas aí, se um ganha dinheiro a mais, pronto. Se aquela família tem uma questão ali com dinheiro, pronto, agora tá metido. Agora tem dinheiro, tá metido, né? E ao contrário também, né? Às vezes aquela pessoa vira um banco da família. Então, então assim, percebe? Gera-se muito movimento. A gente pode olhar diversas coisas em relação ao dinheiro naquela família, como você falou, da vingança. Isso acontece, muitos adultos que hoje têm dinheiro vieram às vezes, dessas situações, assim, quando eu tiver dinheiro vai ser diferente. E produzem dinheiro de fato, né? Mas se não tiver uma boa relação, ela vai mostrar, ela não vai ter uma relação saudável, ela vai ter uma relação conflituosa com o dinheiro. Então, assim, às vezes não tem dinheiro, a pessoa fica infeliz. E sim, tem uma relação com a felicidade também, né? Mas às vezes a pessoa se dá o valor próprio através do que ela tem, não de que ela é, sabe? Através do eu tenho muito dinheiro, então eu sou lindo, maravilhoso. Eu não tenho dinheiro, pronto, eu sou, enfim, o lixo da rua, sabe? Assim, uma coisa bem extremo que eu tô trazendo, mas às vezes as pessoas se dão valor através do que ela tem, do dinheiro do tanto que ela tem de dinheiro, e não de que ela é de fato. Então, pessoal, se você está nos assistindo e tem alguma dessas situações, como a gente está conversando aqui, como a Renata bem disse, procura ajuda, né? Procura ajuda, um psicólogo como a própria Renata, daqui a pouco ela vai passar os contatos dela, você pode procurá-la, né? Porque realmente, senão você vai viver uma vida muito conflituosa por causa do dinheiro, viver brigando com dinheiro, ou porque tem muito, ou porque tem pouco, ou porque falta, ou porque está gastando, enfim, e isso vai acabar, se você tem filho, você vai passar isso para ele, e aí vai ter uma outra geração exatamente igual a você, com o mesmo problema, e aí vai ter para os netos, e aí você vai falar, nossa, mas por que você é assim com seus filhos? Aí é simplesmente um espelho do que ele foi com o próprio filho, né? Fica replicando aquilo até a hora que quebrar isso de uma vez, né? Bom, a gente falou sobre muitas coisas, Renata. Você acredita que tem algo que a gente ainda não tenha falado que você acha importante mencionar? Se é possível, né? É possível ter uma boa relação com o dinheiro. Eu acho que isso é uma coisa importante, né? A gente vai falar, a gente falou aqui das coisas ruins, mas é bom a gente ter, né, uma relação saudável com o dinheiro, para que ele seja um recurso para realmente a gente poder realizar as coisas na vida. Mas como que eu faço isso? Buscando o entendimento em relação, qual é o significado do dinheiro na sua vida? E a partir disso, você ir explorando esse lugar, para que você chegue numa relação onde, para você, fique o dinheiro num lugar bom e não num lugar ruim, né? Então, é possível, sim, a gente transformar nossa relação com o dinheiro. Mas quer dizer que a gente vai ficar rico? Não sei, se você produzir muito dinheiro, você pode ficar rico, né? Então, tendo uma boa relação, você consegue fazer qualquer coisa, né? Você consegue realizar muitas coisas, inclusive ganhar dinheiro. Ganhar não, que criança que ganha dinheiro, quem adulto produz dinheiro. Então, produzir dinheiro. Muito bom. É isso aí, isso é importante, né? Finalizar também com isso, porque senão a pessoa fala, meu Deus do céu, só problema, dinheiro é problema, né? Saber que realmente é possível a gente ter uma boa relação com o dinheiro, né? Usar, se divertir, passear, comprar coisas que você precisa, que você quer, né? Cada um tem o seu desejo, o seu sonho, né? Mas o mais importante é isso, ter uma relação saudável e entender que o dinheiro não é o senhor da sua vida, né? É você que controla ele é apenas, como você falou, uma ferramenta para algo que você quer, né? Sim, é uma ferramenta e um recurso muito potente, né, que a gente pode usar de diversas formas. Maravilha, é isso aí. Pessoal, a gente está partindo aqui para a parte final. A Renata aqui vai deixar o contato dela, você pode procurar, ela vai deixar aqui finalizando o nosso episódio, mas eu quero mais uma vez pedir para você, por favor, se você ainda não fez, dá o seu like, compartilhe com outras pessoas e se inscreva no canal. E é importante você ativar o sininho, colocar em todas, porque todo o conteúdo que nós gerarmos aqui no canal, você é notificado. Se você não ativar, você vai estar inscrito no canal, claro, mas você não vai receber.
E aí só se você pesquisar, e como às vezes você vai estar ocupado, não vai lembrar, você não vai pesquisar e vai deixar de ter o conteúdo. E lembre, se você conhece alguém que tem problema com o dinheiro, seja ele de qual for a relação, compartilhe esse vídeo, tá bom? Porque a gente falou sobre muitas coisas, alguma dessas situações com certeza vai pegar alguém aí aqui que está achando, isso é uma forma da pessoa também se reconhecer nessa situação, porque às vezes a pessoa está passando por aquilo e fala, nossa, mas minha vida é assim, minha vida é sofrida, e às vezes é uma questão dela mesma, do passado, ou que ela mesma precisa reconhecer para transformar e mudar, né? E também, aproveitando, eu quero agradecer, mais uma vez, a Maria Nova Menezes, que é a corretora de imóveis. Então, se você procura apartamentos na planta, pronto, Minha Casa Minha Vida, médio e alto padrão, procure, tem aqui o Instagram dela, apareceu aqui, maravilha, você pode entrar em contato com ela pelo direct, ou, se você preferir, você pode mandar o WhatsApp para ela, tá bom? E eu quero pedir para você, então, Renata, deixar seus contatos, falar, se você tem, como é que você, o atendimento, se é online, presencial, tem curso, mentoria, enfim, a palavra está com você. Ah, legal, obrigada. Bom, eu atendo exclusivamente no online, né? Estou no interior de São Paulo. Vocês podem me achar no Instagram, Renata Góes Psico. Lá tem muitos conteúdos sobre dinheiro e também sobre divórcio, né? Que eu também trabalho com essa questão do divórcio. E eu vou ficar muito feliz de receber vocês. Pode me chamar lá no direct, se tiver alguma dúvida, pode me chamar lá também no direct, que a gente vai conversando. E hoje só atendimento, eu faço mesmo só atendimento clínico, só atendimento online, mais para frente vai ter mais algumas coisas, mas no básico é isso. Maravilha. Bom, Renata, muito obrigado, viu? Eu gostei muito do bate-papo, foi um assunto muito relevante, né? A gente, como eu falei, está no começo do ano, na verdade é um assunto para o ano todo, né? Não só para o começo do ano, porque o ano, normalmente quando se inicia, muitos sonhos, e esses sonhos envolvem dinheiro, então você precisa ter uma boa relação com ele para você poder usufruir da melhor forma, mas eu agradeço a sua participação e a sua contribuição para o nosso podcast, viu? Eu que agradeço, obrigada pelo convite, fiquei muito honrada, muito obrigada mesmo, por poder falar aqui da psicologia financeira, e que é uma coisa que eu amo falar, então eu queria agradecer também essa oportunidade. Obrigada. Maravilha. Pessoal, para vocês que nos acompanharam aqui, meu muito obrigado e até o próximo episódio.